A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidados: Erlei Melo Reis, Andréa Reis. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Microfone Aberto de uma forma muito especial. Eu tenho dito aqui que o Microfone Aberto tem sido um presente para mim, onde revejo velhos amigos e faço novos amigos. E hoje, certamente, ganhei mais um amigo e uma amiga que estão aqui conosco. Lembrando que a Sede Estúdio fica à Rua Independência 800, loja 2. Mas sem mais delongas, como vocês devem estar vendo aqui, nossa mesa está cheia de cultura, né? E eu recebo com o maior carinho duas pessoas especiais que passam a ser mais especiais ainda para mim e para a Sede Estúdio. Vamos lá, seu Erlei, seja bem-vindo à Sede Estúdio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A casa é sua, né? Então eu queria que o senhor abrisse os trabalhos. Muito bem. Eu, primeiramente, preciso também agradecer a oportunidade, um grande prazer em conhecê-lo aqui, participar do seu programa, e estamos, então, à disposição para prestarmos informações que sejam úteis à sociedade que nos acompanhará. Tenho certeza disso. Então, ela diz que está muito envergonhada, mas nós vamos logo deixá-la à vontade. Então, seja bem-vindo. Obrigada. Seu nome? Andréa Camargo Reis, eu sou engenheira agrônoma responsável pelo Laboratório de Fitopatologia do Instituto Agres. Olha que legal. Por que agronomia? Eu acho que por influência do pai, né? Seguir os passos dele, certo. E a gente daí trabalha junto. Isso é uma coisa interessante, né? Eu não segui a carreira de advogado do meu pai, mas como professor, sim, né? E meu filho também não galgou as minhas aventuras, né? Hoje ele é dono da Sede Estúdio, mas o senhor é um privilegiado, né? E eu também. Com certeza. Porque ter os filhos com a gente é um presente de Deus, né? A gente briga, se xinga, mas está sempre enroladinho, assim, né? É um prazer ter convivido com ela, e hoje o meu braço direito, quem me ajuda nas decisões e, sobretudo, como ela falou, para controlar esse laboratório que nós temos especializado em doenças de planta, nós precisamos de um especialista, e no caso tenho a honra de ter a minha filha ao meu lado. E às vezes eles nos ensinam mais que a gente eles, né? Exatamente. Nós todos seremos superados e nós somos substituíveis. Então, isso é uma questão de tempo. Bacana. Quando começou a sua carreira? A minha carreira começou por contatos com a minha família paterna, que eles eram agricultores. O senhor é de onde? Eu nasci em Taquara, mas sou criado aqui em Passo Fundo. Fiz todos o estudo aqui, primeiro, primário, secundário, etc. E depois a agronomia eu terminei em Porto Alegre. Sim. Mas a minha relação com a agricultura tem relação com a minha família paterna, como eu disse. Meus avós paternos eram de origem alemã. A minha avó foi nascida na Alemanha e sempre passava as férias na propriedade deles. E aí gostamos, ficamos motivados. Aí eu fiz agronomia e depois eu... Também, aproveitando o conhecimento aqui na escola, eu me simpatizei muito com o estudo de doenças de plantas. Então, essa é a minha especialidade, onde eu tive a oportunidade de fazer... me formei em Porto Alegre em 64, na Universidade do Rio Grande do Sul. Eu nasci em 64. Muito bem. E aí eu fiz depois uma especialização, que é o mestrado na Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Sim. E depois, quando começou a Embrapa, principalmente o Centro de Trigo aqui, eu fui convidado para trabalhar aí, que foi uma grande satisfação para mim. Aí eu fiz o doutorado nos Estados Unidos em doença de plantas também. E aí, depois, em 2004, a convite da Universidade de Passo Fundo, nós criamos o primeiro programa de pós-graduação da universidade. Aí eu me desliguei da Embrapa, trabalhei até o tempo da aposentadoria. Mas uma honra para mim é que durante 25 anos eu participo ainda hoje do programa de pós-graduação da Universidade de Buenos Aires. Digo de pós-graduação porque então no mês de julho nós damos aulas concentradas de manhã à tarde. Então, para mim é um prazer hoje
aposentado pelo Brasil, ainda sou útil para o vizinho argentino. Não, o senhor tem muito o que dar ainda, né? O Sem senhor dúvida. o senhor é um jovem. Exatamente. É? Eu sempre digo, se nós, na nossa vida, não formos úteis à sociedade, enquanto estivermos vivos, não tem razão de viver. Não justifica, Não né? justifica. E o senhor é professor, né? Eu sou professor. Professor. Entrou pela técnica ou entrou pelo dom? Eu acho que tem As duas. as duas. Eu me sinto muito satisfeito e realizado numa sala de aula. Sim. E hoje, no Instituto Agres, onde nós trabalhamos, nós ministramos cursos especializados em fitopatologia, que é a doença de planta, para Sim. que os ouvintes entendam. E, além disso, nós temos uma estação experimental de pesquisa centralizada principalmente na minha especialidade, doenças de plantas. Que loucura! Onde fica esse centro? Na saída para Pontão. Pontão. Isso, aqui. A estação experimental. Isso. O laboratório é no Boqueirão. E tu administra tudo isso? Na verdade, tem outro engenheiro agrônomo, Matheus Zanata, que administra a estação experimental. Uhum. E daí eu administro o laboratório e ele é a área de pesquisa lá fora e a área de pesquisa do laboratório. O senhor continua pesquisando? Sim. Como se estivesse começando ontem? Constantemente. Tenho grande satisfação disso, sou altamente motivado e o meu negócio é a leitura e, sobretudo, ser útil à sociedade. No caso, a nossa sociedade são os produtores. Constantemente surgem problemas na agricultura, Sim. porque é uma área biológica, dinâmica, portanto. Então, na minha especialidade, constantemente somos chamados e estamos ocupados na identificação de problemas, mas principalmente em se trazer a solução. Deixa eu entender um pouco. Uhum. Eu, com a história do microfone aberto, eu estou multidisciplinar, eu estou entendendo budismo, massagem, né? Essa pesquisa, essa técnica aí, ela é específica do trigo, da soja ou, vamos lá, da laranja ao supermercado? Muito bem. O conhecimento científico em todas as áreas humanas não para de crescer. Certo. A ciência ela é alimentada pela dúvida. Então, sempre que há uma dúvida, há uma necessidade de se entender o problema e, sobretudo, buscar a solução para o problema. Então, a agricultura trabalha com plantas, entidades biológicas, então são altamente dinâmicas e sofrendo uma ação muito profunda do ambiente lógico. Uhum. Então, veja bem, na nossa especialidade de doenças de plantas, aí a planta vai servir, então, de um substrato de alimento para muitos micro-organismos. Em outras palavras, essa minha especialidade trabalha com chamada doenças parasitárias, né? Então, aí vão ter envolvidos micro-organismos nocivos, que são os fungos, bactérias e vírus, principalmente. Mas, na realidade, nós atendemos a demanda local. Então, o que significa isso? As principais culturas regionais. Então, não tenho dúvida que a soja é a principal, no momento o milho e os cereais de inverno, trigo, cevada e aveia, sobretudo. Mas pela experiência adquirida praticamente de hortifruticultura, eu tenho condições de fazer a diagnose e recomendar controle para os produtores. Mas não tenho dúvida, são essas culturas de grãos que eu me referi, Sim. que são as mais importantes. E então, nessa especialidade de doenças de plantas, que nós chamamos fitopatologia, uma palavra de origem latina, essas doenças são nocivas, o agricultor não gosta dela porque reduz a produção. E aí tem uma pergunta que norteia a pesquisa. Por que os agricultores cultivam a terra? Os agricultores cultivam a terra também, como nós, para ganhar dinheiro. E esse alimento, então, essa produção agrícola, me alimenta 3 vezes ao dia. Por isso que eu sou muito grato aos agricultores. Repito, os agricultores nos alimentam 3 vezes ao dia. E a ciência não para de crescer, não para de se desenvolver por causa dos problemas que sempre surgem. Então, veja bem, surgem problemas novos e também ressurgem problemas antigos. É muito dinâmico. Então, nós estamos ao lado do produtor na busca de soluções para que eles produzam cada vez mais.
Então, a ciência, se for útil para o agricultor, ela deve contribuir para o aumento da sua renda, de modo que ele tenha melhor qualidade de vida. Esse é o anseio de todo ser vivo. Então, se a tecnologia gerada pela universidade, pelos centros de pesquisa, não for útil ao produtor para ganhar mais dinheiro, também não faz sentido. Deixa eu sair um pouco do assunto, ficando no assunto, já que o senhor é um expert, experiente, né, pelo fato, eu acho que o pesquisador, ele é muito importante. Lamento que o Brasil não incentiva a pesquisa. Pura verdade. Né? Eu lamento que o capital intelectual, né, das universidades não são mais explorados, eu vou usar essa expressão, explorados, mas no sentido de desenvolvimento. Eu gostaria de lhe ouvir, há um boato forte, né, sobre o alimento no mundo, né, que o alimento vai acabar. Inclusive, hoje temos países que dependem de outros países da agricultura. O senhor acha que, claro, o problema é sério, mas o senhor acha que a agricultura ela não tem condições de estabilizar esse boato, essa hipótese que nos largam sobre a falta de alimento no mundo? Muito bem. Então, há muitos anos atrás, Malthus, ele propôs uma teoria que vai faltar alimento para a humanidade. Malthus. Isto porque a população humana continua aumentando numa progressão geométrica descontrolada, principalmente nos países pobres ou desenvolvidos, e a produção de alimentos aumenta numa progressão aritmética. Então, há um descompasso. Então, ele previu uma história negra no futuro de milhões morrendo de fome. Na realidade, não foi comprovada a teoria de Malthus, porque a tecnologia venceu todos esses desafios. Portanto, a sua pergunta é muito importante e vejam bem, hoje existe excesso de alimentos no mundo, armazenados nas reservas dos países. O problema da fome é que o faminto não tem dinheiro para comprar o alimento. Essa é a realidade. Então, veja bem, disse, é verdade, que o nosso país pode alimentar milhões de pessoas do mundo, mas esse alimento não tem uma entidade que vai comprar esse alimento, pagando o preço justo para o produtor e doar para essa população faminta. Então, existe excesso de alimentos no mundo, o problema é que os famintos não têm dinheiro para adquiri-los. É a distribuição. A distribuição. E é duro, né, essa realidade. Temos... É um troço que chega a ser estúpido, né? As pessoas passam fome, né? Sem dúvida. E é tão grande o problema da alimentação humana, por essa razão, que ninguém pensa e tenta, por exemplo, de melhorar de reduzir o descompasso do alimento, da multiplicação do ser humano com relação à disponibilidade de alimentos. Ninguém se preocupa com isso. Por isso que aumenta geometricamente a população nos países sem educação, nos países mais pobres. Então, veja bem, hoje essa crise de migrantes, sobretudo da Ásia e da África, para a Europa, é completamente um descontrole. Então, parece que tem regiões que só produzem seres humanos e outra parte da humanidade vai ter que solucionar o problema. Deixa eu lhe aproveitar, eu estou gostando muito dessa conversa. Essa conversa, eu acho que nós vamos ficar aqui mais tempo do que o previsto, né? Qual é a sua opinião sobre a Mata Amazônica? Esse problema da Mata Amazônica em termos natureza, políticas mundiais e economia. Pelos anos vivido preocupado com isso aí, relacionado à agricultura, conheço uma boa parte da Amazônia, participei do projeto Rondon 2 ou 3 vezes, como técnico, fui convidado para participar. A Amazônia realmente é uma riqueza. Só que acontece o seguinte, eu não vejo governos brasileiros capazes de frear o desmatamento da Amazônia. Então, é um problema que eu vejo semelhante ao que passa com a ilha de Madagascar, lá ao lado da África.
aumenta tão descontroladamente a população que as florestas estão sendo destruídas para transformá-las essa terra em agricultura, produzindo alimentos, e espécies de animais estão sendo extintas por causa dessa pressão populacional. Então, eu vejo bem, isso é duro, mas eu vejo que não existe, por exemplo, força num governo brasileiro capaz de frear o desmatamento da Amazônia. Então, isso é duro. Então, veja bem, uma riqueza do mundo, mas eu vejo também que realmente, na minha geração, talvez na sua que é mais jovem, vai haver um desmatamento zero da Amazônia. Mas eu acho que governos brasileiros, passado, presente e futuro, não terão força para frear o desmatamento. Isso porque a demanda de alimentos no mundo, principalmente a soja, aumenta constantemente e estamos relacionando isso, essa demanda de alimentos, pelo descontrole do aumento da população humana. Então, veja bem, quem tem terra vai ter que utilizá-la para produzir alimentos para uma população que aumenta descontroladamente. Uma semana atrás teve um economista bem da sua tribo, aí, um pesquisador profundo, e ele colocou a situação da água, né? A minha origem, como nós estávamos conversando fora do ar, eu sou contador ambiental, né? Eu mensuro tanto o impacto quanto a evolução da economia na área ambiental. E me assustou muito, né, quando esse economista me disse que hoje o mundo não briga mais por petróleo e não se importa muito com o desmatamento. Mas os poderosos economicamente, eles estão preocupados com a água. E o senhor sabe que eu tive sempre algumas palestras, desculpe, que dei pelo Brasil, falei da água, né? Dizendo que a gente tinha água gratuita, como a energia solar, né? A água. Mas, assim, não é uma crítica que eu faço, porque eu acho que a crítica não leva a gente a lugar nenhum. Mas, assim, o agricultor tem um rio que passa na propriedade dele. Daqui a pouco ele começa a sufocar aquele rio e depois vai para o banco pedir dinheiro para fazer irrigação. Eu não consigo economicamente, né, entender isso. Se eu tenho a água gratuita, né, claro, vivemos num mundo capitalista, isso é ponto inicial de toda e qualquer conversa. Como o senhor vê a relação hoje? Porque acredito que quando o senhor começou, a natureza era mais abundante. Sim, perfeito, né? Perfeito. O agricultor era mais nativo. Perfeito. Não tínhamos tecnologia. Claro. Como o senhor vê a situação, a relação agronômica com a água? Então, veja bem, o equilíbrio da natureza ensina tudo isso aí. Há uma relação direta da floresta, de plantas perenes, com a disponibilidade de água na natureza. Veja bem, deserto, não existe vegetação, não existe água. Então, uma relação direta. À medida que nós desflorestamos, nós quebramos esse equilíbrio e caminhamos em direção ao déficit hídrico. Mas só que acontece o seguinte, então veja bem, tudo isso, na minha visão, está relacionado com o aumento descontrolado da população humana. O senhor continua nessa tese e eu já comprei. Nós temos que produzir alimento para essa população, então ninguém se preocupa no mundo com o controle da natalidade. Claro que países ricos, desenvolvidos, a população natural deles lá vem decrescendo. Então, só que a mão de obra precisa ser importada de países pobres, a mão de obra muito mais barata, apesar de ser desqualificada. Então, veja bem, eu acho que o planeta Terra, na situação atual, caminha para um fim deplorável. Veja bem, destruição de florestas vai ter um impacto tremendo na água e o ponto fundamental que eu visualizo seria então um controle da população humana, tá? Racionalmente. Sim. Então, veja bem, nós vivemos um desequilíbrio. Então, vejam bem, hoje a Índia
que eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente também, aquele país lá, a população passou da China, que era o principal país populoso do mundo. Então, veja bem, nesses países, assim como na África, veja bem, por exemplo, a Nigéria tem uma população maior do que o Brasil, e olha a área geográfica Sim. deles. Então, veja bem, ó, ninguém se preocupa com isso aí. Então, veja bem, ser humano, alimentação, agricultura, agricultura precisa aumentar a área cultivada, desflorestar e o impacto direto na água. Então, veja para onde nós caminhamos. E outra coisa, teremos governos nesses países que padecem por essas crises, governos justos. As nações superpopulosas da África e da Ásia, por exemplo, são governos justos, lutam, trabalham pela educação da população, tá? Controlam a natalidade. Então, veja bem, será que esses países africanos, se combatessem a corrupção, desculpe, esses países superpopulosos, se combatessem a corrupção, melhorasse o ensino, será que não melhoraria a sua qualidade de vida? Tem alguém interessado nisso? O senhor entrou num assunto que eu não quero entrar, né? Mas eu acho que o problema não é brasileiro, mas eu acho que a educação mundial, ela não chega a estar precária, ela está totalmente falida em todos os aspectos. Sem educação, não é possível resolver os problemas dos seres humanos. Do ser humano não é possível. Com certeza. Essa é a base de tudo. E sem pesquisador a gente não vai evoluir. Pior. Né? Eu acho isso. Deixa eu conversar com essa menina que ali no começo ela me relatou que ela tá tímida. E daí tu chega um pouquinho aqui para nós. Assim, gente, tem esse monte de livros aqui e eu queria que tu falasse um pouco sobre eles, né? Quais os títulos, quais as finalidades, porque depois eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Essas aí são as publicações científicas, né, que a gente faz pesquisa e depois a gente publica nos livros. Uhum. São 9 livros de fitopatologia, que é o maior acervo de fitopatologia do Brasil. E a gente vende... Me disseram que é da América Latina. Isso, da América Latina, que é o Manual de Fungicidas, que nós estamos na 10ª edição agora. Uhum. Então, ele é vendido no Brasil, é o top, que todo mundo compra. E depois é o Doenças da Soja. Daí tem o Mofo Branco, daí tem o Manual de Doenças do Trigo, Doenças de Cereais de Inverno, enfim. Só que esse daqui é o mais vendido, por causa que fala sobre o controle, né? Para controlar a doença, é o último. Foi lançado agora. Isso. Então vamos lá, gente. Vamos fazer uma propaganda aqui, né, seu Erlei? Vamos fazer o merchan aqui, ó. Manual de Fungicidas. Guia para controle químico racional de doenças de plantas. Olha aqui, pessoal, ó. E inclusive um livro nativo, né? Eu vou fazer um merchan gratuito para o meu amigo lá, que inclusive participou do Pedaços, né, da Gráfica Berthier, que sempre ajuda a gente que é escritor e pesquisador, sabe bem, né? Então vamos fazer um merchan também da Berthier. Eu estava olhando aqui nas minhas costas, tá passando aí para o público ver, alguma coisa sobre o Instituto. E numa delas, ou melhor, nessa, eu pude concluir, né, que ela tem 2 ramificações. A pesquisa, né, que já comentamos, e a consultoria. Como o nosso agricultor chega até vocês? Que tipo de consultoria se presta? Ó, ela com os olhos arregalados. Não, fica bem à vontade. O seu Erlei ajuda, né? Seu Erlei ajuda. Porque, assim, pesquisador é aquele como ser humano isolado no mundo, né? O escritor é muito solitário, né? Eu tenho duas experiências. Alexandre, fala. Vamos voltar então para a ciência. Tá, bom, ótimo. A ciência, ela é alimentada pela dúvida. Certo. Ou seja, pelos problemas novos. Certo. Então, quando a pesquisa acha a solução, se não chegar à mão do produtor, ela é inútil. Certo. Portanto, e a pesquisa, a tecnologia gerada, aplicada pelo produtor, ela tem que produzir frutos, tem que dar resultado para o produtor sem medo nenhum.
que o produtor ganhe mais dinheiro pelo uso da tecnologia. Se não for assim, a tecnologia vai. Portanto, a pesquisa hoje, ela precisa retomar o conhecimento do passado, que é seguir o método científico que nós hoje parece que estamos abandonados. Então, hoje a ciência vive uma crise em função da internet. Na realidade, não é internet, é das redes sociais e do YouTube. Sim. E isso é muito sério. Então, hoje nós temos duas fontes de conhecimento. Uma fonte de conhecimento que é a pesquisa, resultados obtidos pelo método científico, a tecnologia, que aplicada pelo produtor tem que aumentar a sua renda. Estou repetindo isso aí. Portanto, se aquilo que a ciência produz hoje pelo método científico, para ficar bem claro, aplicada essa tecnologia, não precisará de fé ou de crença para aumentar a produção do produtor. Muitas coisas hoje infundadas cientificamente que nós ouvimos nas redes sociais não têm base científica e, portanto, sem fé ou sem crença não funcionarão. Então, tudo aquilo que é obtido pela ciência com método científico, se não for publicado, não existe ou não for feito. Ou seja, se for útil, tem que ser divulgado e tem que chegar, no nosso caso, o agricultor. Então, vejam bem, hoje é muito difícil nós darmos aula na universidade por causa da rede social. Parece que o celular hoje, das redes sociais, é uma tentação para os alunos na sala de aula. Sim. Alguns têm me dito o seguinte: se a mensagem que eu recebo no celular for mais do que 5 centímetros, não tenho tempo para ler. Verdade, verdade. Então, como é que eu vou ler um livro de tantas páginas numa 10ª edição? E o conhecimento humano, a ciência verdadeira está nos livros. E o que não se publica não existe ou não for feito. Eu estou repetindo isso de outros autores. Então, veja bem, é lastimável hoje nós vermos profissionais nas redes sociais tirando da imaginação fatos e explicações que não têm respaldo na ciência. Sim. Então, isso aí é bem conhecido, que é um fenômeno, por exemplo, de rebanho. Maria vai com as outras. Então, se fosse séria a internet, com todo respeito, nós teríamos que fazer uma seleção ali. E o senhor deve saber que hoje é uma grande preocupação da Unesco, coordenando isso para o mundo todo, que pensa-se que se a humanidade não frear a internet, a humanidade vai pagar caro por isso. E no meu caso, só mediante, então, só me refiro à ciência, ou seja, à ciência verdadeira. A verdade científica só é obtida seguindo o seu método científico. E, repito, se for útil à sociedade, terá que ser publicada. Entende-se que essa publicação, essa tecnologia, assim se chama, tem que chegar ao produtor, senão não cumpriu essa função. A ciência não deve deixar resultados em gavetas, tem que ser útil à sociedade. Isso que eu estou me referindo à agronomia, que é a minha especialidade, isso vale para qualquer ramo do conhecimento humano. Sim. Então, por exemplo, a medicina, aquilo que não for útil para salvar a humanidade, não tem razão nenhuma de ser gerado. Então, hoje, eu não sei para que rumo vai tomar a ciência agrícola em relação às redes sociais. E ele está se referindo às fake news, que seria, no nosso caso, as fake ciência. Sim, sim. Ciência falsa, né? Então, é as fake news, que eles vão lá, eles leem, daí eles não têm base científica, eles acreditam. E não vão pesquisar, alguns não têm acesso. Então, seria mais isso. Vocês sabem que a sexta-feira passada eu fui indo nessa sua ideia das 3 linhas, né? Se for 3 linhas, eu fui no lançamento do livro do professor Ironi, Textos e Interpretações. E saí de lá um pouco diminuído, né? Até porque eu tive a minha época de pesquisador, enfim, né? Ele diz que um dos problemas é esse que o senhor falou, né? E eu vou ser um pouco mais radical. A preguiça de ler, né? Ler dói a cabeça, né? Mas ele ressaltou uma frase que me chocou muito, né? Que é que a gente não sabe ler. Então, o
o jovem, ele está muito mais distante porque ele não entende o que ele lê. Inclusive, vamos bater um papo reto, eu e o senhor, assim. Alguns recados no celular tudo abreviado. Eu tenho coisas que eu tenho que perguntar para o Alexandre. Alexandre, o que é TBT? Né? Pô, pai, isso aí é... Né? Outra linguagem. Mas assim, a falta de interpretação, e aí eu acho que essa qualidade o pesquisador tem, né? Porque eu tô louco para lhe dizer que o que me apaixona pela pesquisa são as hipóteses, né? Porque Claro. o senhor já relatou que a gente começa a pesquisar através de uma pergunta para obter a resposta. A ciência é motivada pela dúvida. E aí a gente entra nas hipóteses. Pesquisar é saber perguntar. E um dia um aluno chegou para mim, do curso de Ciências Contábeis, e disse, professor, eu li, pesquisei e cheguei à conclusão que isso aqui não dá certo. Qual é a conclusão que eu tenho? Então, o que eu vou botar de conclusão? Meu filho, tu vai botar na conclusão que tu levantasse 2 hipóteses, tá? E nenhuma foi útil. Tá? Professor, mas como é que eu vou chegar em banca e dizer para os professores que eu pesquisei e não saí do lugar? Como você não saiu do lugar? Claro que você saiu do lugar. Tu tá me dizendo que eu não me meta nem nessa hipótese, nem nessa hipótese, porque eu não vou ter um resultado real. Claro. Né? Então, eu acho que a gente, principalmente, né, vou me enquadrar aí, né, a gente tem que passar ao jovem sobre a importância do ler. Nossa. De vez em quando me dizem assim, não, o livro morreu. Cara, não faz isso. Jamais, o livro não morre. jamais. O livro não morre. Né? Inclusive, assim, qual é um bom presente que o senhor dá? Olha, eu lhe dei 2 presentes. Que presentes que foram? Livros. Maravilhoso. O senhor ficou feliz? Bem feliz. Se eu lhe dou uma garrafa de vinho... Não estou dizendo que vinho não é bom, né? Não é por aí o negócio, né? É apenas um exemplo que a gente está tentando dar sobre isso. Mas eu quero saber da consultoria agrícola, eu quero vender um pouco o Instituto. Muito bem. Então, veja bem, nós geramos tecnologia na nossa área de especialidade em doença de planta. Temos uma estação experimental para quem quiser visitar e olhar os resultados, tá? Seguindo todo o método científico. Temos todo o equipamento para pesquisa de precisão, para estabelecimento dessas lavouras de trigo, etc., soja, milho, feijão, etc., temos todo o equipamento necessário para fazer a pesquisa, a colheita e tudo. Bom, esses resultados agora são, seguindo o método científico, são tabulados e geram publicação científica. Se esse resultado agora é vantajoso para o produtor, nós temos uma equipe junto conosco que trabalha, que vão transferir isso aí para o produtor. Isso então se chama a consultoria. Então, eu não tenho precisão do número de agricultores por nós atendidos. Sim. Temos 3 profissionais que só tratam dessa área aí, e que é a transferência da tecnologia. Então, eu vou dizer, se a tecnologia gerada não for difundida, ela não tem razão. E outra coisa, e se ela for útil para a ciência, deverá ser publicada numa revista com comitê editorial, Qualis, classificado pela CAPES, do Ministério da Agricultura, que é o respaldo de que ela é verdadeira e não precisa de fé e de ciência para produzir os seus resultados. Então, não adianta gerar, resumindo, se não chegar ao consumidor, que é o produtor. E aplicando essa tecnologia, tem que aumentar a sua renda. Então, qualquer agricultor que quiser se apoiar na ciência para produzir, pode ir até o Instituto Agros, perfeitamente. Sem estresse. Isso aí. Entra lá e... Mesmo fazer uma visita para saber o que se pode fazer para ajudar o produtor a ganhar mais dinheiro. Que espetáculo. Tem 2 sedes? Não, eu tenho uma estação experimental no campo e nós temos, então, aqui um escritório na cidade, nesse endereço, no Boqueirão, onde funciona o laboratório de fitopatologia. E nesse laboratório, a base, então, é a chamada diagnose de doença de plantas. Então, no momento,
os agricultores estão preocupados com uma chamada doença nova no milho, estão preocupados. Sim. Então, constantemente chegam lá atrás e querem saber, então, o que problema é e, principalmente, qual é a solução do problema. E se para a solução, para reduzir o dano, o prejuízo, se precisa de fé ou de crença. Ou se ele aplicar a tecnologia, vai resolver o problema. O senhor entendeu bem? Claro que fé, sim. crença e ciência. Lógico. Que maravilha. Eu vou fazer aqui um merchanzinho da Sede Estúdio, microfone aberto. Estamos recebendo aqui o seu Erlei, o pessoal do Instituto Agris, Pesquisa e Consultoria Agrícola. Lembrando que façam que nem eles, venham até a Sede Estúdio, a Independência 800, bater um papo agradável como esse. A gente está aqui... Eu estou tendo uma aula, gente. Eu estou evoluindo muito conversando aqui e vou continuar. Seu Erlei, futuro da agronomia ou da agricultura? Se conseguirem um substituto para a alimentação humana, um produtor de alimentos que não seja a planta, a agricultura vai ser fortificada cada vez mais, porque não existe outra maneira. Então, quem produz alimento são as plantas. Nós somos consumidores. Então, é interessante o seu questionamento. O alimento só pode ser produzido por uma planta. Não existiria vida animal na Terra se não fossem as plantas. É impossível nós vivermos só de alimentação mineral e, por exemplo, da luz solar. A planta faz isso. Então, os alimentos orgânicos que nós consumimos para nosso crescimento, manutenção e vida, só tem uma fonte, a planta. Sem planta, não existe vida animal. A natureza é sábia, né? Com certeza. A natureza é sábia, ela reage, Com certeza. ela responde, né? Então, veja bem, é tão grande a nossa dependência por alimentos das plantas que é lastimável nós pensarmos novamente na nossa Amazônia que o planeta Terra está sendo destruído pela ação do homem. E principalmente a natureza que é indefesa. Vamos desmistificar aí, porque muitas vezes dizem que a agronomia destrói a natureza, destrói o mundo. Eu vejo com outros olhos. E o senhor? Na realidade, a agricultura, por sua natureza, ela agride o ambiente, na realidade. Certo. Só que a tecnologia desenvolveu-se tanto hoje que para produzir alimentos de grãos em culturas anuais, nós não precisamos mais movimentar o solo expondo a erosão, como estamos nesse momento com excesso de chuva no sul do Brasil, que é um desastre. Se não fosse, então, essa tecnologia chamada de plantio direto, ou seja, plantar sem lavrar, sem gradear, nós estaríamos, então, com um problema sério de erosão. Então, sem dúvida, por sua natureza, a agricultura ela pode ser danosa à agricultura. Então, temos que derrubar a floresta, tá? Queimá-la e depois, então, produzir alimento para nós. Só que nós não... Veja bem, o que aumenta a demanda é o descontrole da população humana. Sim. Então, veja bem, nós deveríamos ter um controle da população humana. Não quero trazer a solução aqui, não sou para isso. Se fosse estável a população humana, nós não precisaríamos de derrubar mais florestas, não é isso? E nós temos hoje altos rendimentos. Então, veja bem, o Brasil se orgulha hoje de ser o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, produtor de soja, né? O maior produtor mundial, maior produtor de proteína animal, tudo isso aí. Mas veja bem, hoje nós estamos, com relação à erosão, que é o problema maior, praticamente resolvido ou minimizado. Então, mudou muito. Veja bem, do meu tempo de infância na casa dos meus avós, que eu me referi anteriormente, lavravam a terra, gradeavam e plantavam. Então, isso aí era expor o solo à erosão. Era um desastre mesmo. E não sei se o senhor conhece o Rio da Várzea. Uhum. Não sei se conhece o Rio da Prata, lá em Buenos Aires, Montevidéu. As águas ainda são roxas, vermelhas, por causa da erosão no Brasil. Quando o senhor andar nas estradas do Rio Grande do Sul, naquelas que foram asfaltadas há pouco tempo, que tem um barranco enorme, cortaram a natureza. Sim.
um barranco que escondeu o carro, não se tem visão lateral. Para onde foi todas aquelas milhões de toneladas de solo tirado ali? Foi tudo pelo Rio da Prata e pelo Rio Uruguai. Isso, então, veja bem, um exemplo concreto, a grande usina de Itaipu, logo do início da sua fundação lá, eles estabeleceram na bacia coletora de água a obrigação praticamente do sistema plantio direto para evitar o assoreamento da barragem. Então, veja bem, uma tecnologia que minimizou os efeitos negativos da agricultura à natureza. Plantio direto. Minha última pergunta. Agricultura e tecnologia, na sua visão? Para alimentar uma população crescente, sem tecnologia não vai. Outra coisa, quando gerar uma tecnologia para o agricultor, se essa tecnologia aumentar o trabalho do produtor, ele vai ser reticente para adotá-la, tá bom? Então, veja bem, tecnologia. Vou repetir o plantio direto. Eliminou 2 aplicações nocivas à natureza, que era lavrar e gradear. Hoje você planta direto. Sim. Muitos agricultores, então, têm que ter mais uma atividade agrícola para absorver a mão de obra da propriedade antiga, criação de animais, por exemplo, aves, suínos, etc., porque não tem mais o que fazer. Hoje, numa operação, ele colhe e já planta atrás. Então, praticamente, reduziu a mão de obra. Outra coisa, nós precisamos de produtos químicos na agricultura, racionalmente usados, Sim, para aumentar essa população. Então, veja bem, não é possível nós alimentarmos essa população, tá? Muito mais populosa na cidade do que agrícola, certo? Então, nós precisamos de tecnologia. Então, veja bem, aí surge o discutido problema dos alimentos transgênicos. Então, eu só queria o seguinte: quando eu chego no supermercado, eu queria ter lá bem claro, esse produto tem origem transgênica e esse não tem transgênica. Eu queria ter o direito de escolher. Só que, se eu estiver com fome, eu prefiro comer o transgênico do que morrer de fome. sim. Não seria possível alimentar nutritivamente essa população mundial descontrolável, e veja o senhor como insisto nesse problema, se nós não tivermos, por exemplo, produtos transgênicos. Sim. Isso é impossível. E outra coisa, então, aí existe esse descontrole, né? Por exemplo, contra a vacina, contra o transgênico, contra isso, contra aquilo, que é a falsa ciência, né? Que nós vivemos o problema da pandemia. Então, veja bem, plantio direto, transgênicos, controle biológico, rotação de culturas, tudo isso é a tecnologia. Mas e outra coisa, sei o que falaram aqui também, na genética, é o melhoramento das variedades para serem mais produtivas e mais nutritivas também. Então, não tem dúvida, para alimentar a população humana hoje, se não for a tecnologia, não é possível. Ciência, tecnologia, controle e equilíbrio. Exatamente. Mas então, veja bem, essa tecnologia tão necessária, se não for difundida, se não chegar ao produtor, ela é vã. Sim. Então, vários professores brasileiros, um foi o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que eu conheci pessoalmente. Não adianta ter tecnologia numa instituição de pesquisa se não chegar ao produtor. Sim. Não adianta, não tem valor nenhum. Ela é inútil. Sim, sim. Seu Erlei, que aula, que espetáculo, que prazer, que presente eu ganhei hoje. Eu é que agradeço a oportunidade. A honra de bater um papo com o senhor muito agradável, claro nas suas convicções, né? Parabéns. Muito obrigado. Por ser esse ser, muito obrigado. Né? Um ser que fala o que pensa, que fala com autoridade. Hoje eu tô me sentindo muito privilegiado de poder dividir poucas horas, mas assim, muito conhecimento num curto período de tempo. Quero lhe dizer que eu estou encantado com o senhor. Muito obrigado.
E eu acho, pelo título desse livro aqui, de pedaços, esse livro eu vou lê-lo imediatamente. Querido. E eu tenho a impressão, não li nada ainda, que nós vamos fechar de algumas ideias que nós discutimos aqui. Com certeza, com certeza. Bom, estamos chegando ao final do Microfone Aberto. O Microfone Aberto é uma produção da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800. Se você também quer fazer um videocast, entre em contato com a Sede Estúdio pelo Instagram Complexo Sede, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com ou venha conhecer os nossos estúdios. Lembrando você, inscreva-se no canal da Sede no YouTube para ver esta aula que eu acabei de ter com o pessoal do Instituto Agres. Quero agradecer do fundo do coração. Me sinto uma pessoa privilegiada de poder dividir esses momentos com o senhor, com a sua filha, com o Instituto, né? Desejo mais sucesso, porque a humildade impera, porque esse livro é conhecido nacionalmente. Não é conhecido nacionalmente. É importante para toda a agricultura e para toda a América Latina. O Microfone Aberto vai ficando por aqui. E, para variar, eu não vou contar quem serão os próximos convidados. Agradeço a presença de vocês e muito obrigado. Até mais. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.